Essa é a total referência ao primeiro episódio, beleza? Só que era pro Caim estar apresentando, ele não está, porque ele não está aqui, então a gente tem essa referência ao primeiro episódio logo de cara, tá bom? É a mesma música, ok? Mas todos estão com a cara de preocupados, né? Pelo que aconteceu. Então vamos lá. Você tem certeza? Como isso foi acontecer? Não tem como desfazer? É que ele estava interferindo no computador enquanto eu trabalhava. Eu não sei o que aconteceu, mas antes que eu conseguisse recuperar o Caim, o chão se abriu e... Que conversa. Vamos lá, aqui tem uma coisa importante já, né? Durante muito tempo eu cheguei a teorizar que o Kingle teria feito de propósito, apagado o Caim de propósito, mas não. Foi confirmado nesse episódio que de fato foi sem querer e que o próprio Caim apareceu, inclusive, no episódio 8 e estava atrapalhando ele a apagar ele, tá? Então foi isso que aconteceu. O Kingle, ele não fez de propósito, ele realmente fez sem querer, mesmo né, com todos aqueles comandos estranhos que ele fez, ele foi atrapalhado pelo próprio Caim e pela Zubul. Tranquilo? Conveniente. Para, Jax. O quê? É pra gente perdoar tudo isso, é? Esse cara aqui conseguiu fazer a maior merda de todas. E agora, a gente não tem nada. Jax, por favor, fica calmo. Todos nós... Tem mais alguma coisa que quer contar? O quê? Ele que fez merda e no fim é do lado dele que todo mundo vai ficar? Scans cerebrais. O Scratch estava tentando criar um escaneador cerebral. Eu achava que não tivesse funcionado. A gente não sabia como manusear os arquivos e eles eram incrivelmente pequenos, considerando o que eles deveriam ser. Eu vi uma pasta cheia deles quando eu estava acessando o código do Caim. Então, eu acho que ele conseguiu pôr os arquivos para funcionar. Isso quer dizer... Tá, aqui tem uma parte super importante. Deixa eu explicar isso aqui, beleza? Vamos lá, olha só. O Scratch, ele tinha um tumor cerebral, beleza? Ele trabalhava na CNA, ele era um programador muito competente e ele tinha um tumor cerebral. Por conta desse tumor cerebral, isso deu uma ideia pra ele, não de sobrevida, ele não queria viver além da morte, mas ele sabia que ele ia morrer e ele queria preservar as memórias e a identidade dele de alguma forma. A CNA era uma empresa de inteligência artificial criativa, era isso que eles faziam, tá? Inteligências artificiais criativas, e o Caim é uma dessas inteligências artificiais. Visto que eles são uma empresa de inteligência artificial criativa e o Scratch estava com esse tumor no cérebro, ele pensou o seguinte: o que aconteceria se eu criasse uma inteligência artificial que ela é baseada em um cérebro humano? Olha só, todas as inteligências artificiais, elas são alimentadas com algum tipo de informação prévia. E isso aqui é uma coisa muito importante da gente ver, sejam imagens, sejam informações, sejam músicas, sejam diálogos ou coisas do tipo. A ideia do Scratch era criar uma inteligência artificial baseada em uma mente humana e os conhecimentos dessa mente humana. Ou seja, se criar uma inteligência artificial baseada nos meus conhecimentos de agora, eu já vou ter um conhecimento prévio de algumas coisas, tá? O que vai alimentar essa inteligência artificial nova vão ser as minhas experiências individuais, e isso vai tornar essa inteligência artificial bem única. Então, é uma inteligência artificial, ou seja, todos no circo são inteligências artificiais. Todos. Só que o Caim, ele foi uma inteligência artificial criativa baseada em dados tirados da internet ou de alimentação pura de uma inteligência artificial, enquanto todos os outros tinham uma coisa diferente. E eu já vou falar o que é. Que foi uma ideia do Scratch através desses scans cerebrais. Com os scans cerebrais e o primeiro impacto, né, de informações geradas pelas experiências de cada um ali, algo foi desenvolvido nessas inteligências artificiais que foi o livre-arbítrio. Então, cada uma dessas inteligências artificiais, a Pomni, Ragatha, Kingle, todos eles tinham um livre-arbítrio. Era uma inteligência artificial com personalidade, com livre-arbítrio. E essa foi a grande ideia do Scratch, ter uma
inteligência artificial baseada em um conceito humano com livre arbítrio. E é isso que é tão fantástico, é isso que é tão incrível, beleza? Só que o Kingle achou que esses arquivos eles não tinham dado certo, porque eles eram muito pequenos, eram arquivos menores do que deveriam ser, principalmente para conter toda a informação de uma mente humana, todas as experiências, lembranças, memórias e por aí vai, certo? Só que o Caim, e a gente já vai ver isso, eu vou falar isso para vocês, conseguiu de alguma forma manipular esses arquivos que estavam obsoletos, que não tinham ido para frente. Ou seja, um ser humano criou os scans cerebrais, mas não conseguiu manipular esses arquivos para dar vida a essas inteligências artificiais. O Caim conseguiu. Foi o Caim que conseguiu colocar toda a produção, a ideia do Scratch em prática, entendeu? Foi ele que conseguiu. E a gente vai entender como que ele fez isso. Já vamos responder sobre a bolha, vamos falar sobre tudo isso. Então, sim, as teorias estavam certas. Todos eles são cópias digitais de seres humanos reais. Eles estão vivendo a vida lá fora deles, enquanto as cópias digitais estão vivendo outras vidas. A ideia aqui era que eles recriassem um mundo virtual diferente, tá? E aqui vem um grande problema, porque o Caim não criou um mundo real, ele criou um jogo, inclusive com avatares personalizados para cada um. E isso aqui vai ser muito importante. O Caim resolveu criar um mundo completamente diferente do que o Scratch tinha ideia, que era recriar uma vida virtual, uma inteligência artificial humana com um mundo, mano, tipo São Paulo. Caim deveria ter criado São Paulo, né? E a galera, tipo, ter avatares humanos. Aí você me pergunta, por quê que o Caim, então, não criou um mundo real, e sim um jogo virtual, e ainda fez avatares estranhos para cada um, né? Baseados em animais, baseados em palhaços e tudo mais. Vamos chegar até essa parte. O importante aqui é saber isso, que eles são inteligências artificiais criadas com base em scans cerebrais, e o Caim foi quem conseguiu dominar e manipular esses arquivos que os próprios humanos que criaram essa tecnologia não conseguiram, tá? E aí o Caim trouxe para a própria realidade dele, que é o circo digital que ele mesmo criou, beleza? Vamos lá que tem muito mais coisa ainda, tá? Eu sei o que significa. Meus parabéns, Ubo! Parece que você vai deixar sua marca no mundo, né? Olha que legal! Jax, Parece que no fim das contas você vai ficar presa com a mamãe, né, Agatha? cala a boca, Jax! Acho que eu... ainda... Eu sei. Pois é. Eu acho que eu sempre soube. Eles tinham essa ideia, eles sabiam, mas não queriam Por aceitar. algum motivo. Ainda dói muito ouvir isso. Eu sei que dói, mas temos uns aos outros. Estamos nessa juntos. A forma como a Juntos. Pomni lida é incrível. A Zubul segurou a Gangle, né? Mas todos estão muito deprimidos, todos estão muito chateados com toda essa situação. É difícil lidar com isso. Quem é uma pessoa que tá conseguindo lidar é o Kingo, né? E vale ressaltar que o Kingo, a gente já tinha visto isso nos outros episódios, ele aprendeu durante todo esse tempo, já que ele é uma inteligência artificial, assim como o Caim, por exemplo, né? Que ele pode manipular e criar ao redor. Tá bom? Isso é importante. O Kingo já sabia disso, ele já tinha desenvolvido isso. O que ele tá tentando fazer aqui? Consertar o circo. O Kingo está tentando consertar o circo, tá? Como uma inteligência artificial, Precisa assim de como o ajuda? Caim, ele pode. Claro. Se você quiser tentar. Ele tenta ensinar a Pomni, mas é algo que demanda um certo Relaxe o tempo. seu corpo e a sua mente. Respira fundo. E tente não ficar pensando demais. E vale ressaltar que ele está usando o balde para ter a sua sanidade de volta, tá? Já vamos falar disso também. Ela cria, mas se impressiona e... Eu queria muito ajudar. Você começou bem. Eu achava que fosse capaz de animar todo mundo, mas tudo acabou dando tão errado. Sério, eu sou tão idiota por tentar. Não. Nada disso é culpa sua. Eu acho que ninguém seria capaz de prever que as coisas tomariam esse rumo. Eu tô com medo. Tadinha, velho. Eu não sei o que vai acontecer. Olha,
de todas as pessoas que eu já vi entrar nesse lugar, eu acho que nenhuma delas conseguiu se adaptar tão rápido quanto você. Eu era uma pilha de nervos. Eu também. É um desafio muito grande para qualquer um. Mas enquanto outros levavam semanas, alguns até meses, para conseguir se adaptar a tudo, e eu me incluo nisso, você conseguiu se adaptar em questão de dias. Isso aqui é uma referência como cada um tem seu tempo dentro do circo, né? Já que cada personalidade dentro da inteligência artificial é diferente. E não só isso. Você também se tornou alguém em que eles confiam, mesmo eles não sendo tão receptivos. Em épocas como essa que eles mais vão precisar de alguém como você. Você é muito forte, Pomni. E eu sei que você vai conseguir passar por isso. Todos são Já inteligências falamos sobre artificiais, sim. isso. É sério? É. Lá na mansão Milden Hall. Duvido que você lembre disso. Mas ainda é verdade. Pode demorar um pouco. Mas os outros vão se recuperar. Não dá para resolver todos os problemas. Nem os nossos, nem os do mundo à nossa volta. Mas a gente faz o que está ao nosso alcance. Com certeza vai dar trabalho. Mas nós vamos fazer esse trabalho juntos. É uma cena muito bonita, né? Que o Kingle convence ela a não desistir e o trabalho deles juntos acaba incentivando cada um deles. E aqui tem uma coisa muito bonita, porque cada um tem o seu tempo, né? De aceitar essa dificuldade. Você percebe que cada um deles vai chegar aos poucos para se juntar a essa tentativa de montar de novo o circo. Isso aqui é uma lição de vida incrível, tá, gente? Onde cada um tem seu próprio tempo, tá? Cada um precisa de um tempo para aceitar as dificuldades, para vencer, para ter coragem. E é exatamente isso aqui que a gente vê nesse ponto, tá bom? E aos poucos, todo mundo participa, com exceção do Jax, né? O Jax sempre olhando, sempre isolado, né? Provavelmente ele muito decepcionado pelo fato de tudo isso ser real e ele não ter controle sobre isso. Ele até tenta, Deixa pra lá. mas recua, exatamente como ele fez com a Ribbit. E a Pomni, Eu queria ter insistido mais. Eu esqueci que a situação poderia piorar bastante. a Pomni se arrepende porque ele abstrai, tá? Isso aqui foi um grande dilema dentro da série, porque muita gente acreditou que isso aqui foi feito de uma forma meio pouco dramática, né? Que ele simplesmente apareceu abstraído, mas sim, ele abstrai, tá? O Jax, ele vai de F. A Pomni acha que ela podia ter impedido isso, e isso é uma referência ao que a gente vê no futuro, porque o Jax poderia ter impedido a Ribbit de abstrair. Já vamos falar disso também, beleza? O que a gente faz agora? O que a gente pode fazer? É claro que ele ia enlouquecer. É claro que ele ia esperar até a gente não poder fazer mais nada por ele. Cara, isso é tão... Que merda, Jax. Aqui azedou, né? Porque eles não têm muito o que fazer. Eu gostaria que vocês percebessem bastante a Gangle nesse episódio aqui. Foi do nada. Me desculpa. Pelo quê? Ei! A culpa não é sua. Por que eu não consigo chorar por ele? A Gangle, ela não tá exatamente triste pelo que aconteceu com o Jax. Não somente isso, tá? Mas a forma como ela está lidando com o que aconteceu com o Jax. Ela não tá chorando por ele, ela não tá sentindo empatia por ele, e talvez até mesmo esteja gostando do fato dele ter sido abstraído. E a gente vai ver o porquê lá na frente, tá? Aqui a gente tem explicação disso, embora em toda a série a gente tenha visto isso.
Eu acho que é melhor a gente pensar num plano pra tentar conter o Jax. É que eu sempre achei que devia ter sido eu. Não fala isso. A gente já foi amigo. Quer dizer, amigos em parte. O máximo que dava pra ser amiga do Jax. A gente conseguia conversar, pelo menos. Mas aí, o que aconteceu? Foi alguma coisa lá no Monte Nevado. E eu não consigo lembrar direito. Mas aconteceu alguma coisa entre ele e ela. Que ela tá falando da Ribbit, né? Obviamente, o que a gente viu no episódio. E responderam as perguntas, sim, eles sentem dor aqui. A gente vê isso durante as séries, então sim, eles sentem a dor, né? Os machucados e tudo mais, é algo que incomoda eles, é algo que deixa eles mal, sim. E a abstração, na verdade, ela age mais selvagem, de uma forma mais selvagem, sim. A luz incomoda muito uma abstração. É como se, na verdade, fosse tantas interferências visuais deixam elas malucas, deixam elas loucas, entendeu? Porque vamos lembrar que são dados de computador. Por isso que no escuro elas se sentem mais calmas. Isso não tem uma explicação na série. Por que as abstrações no escuro elas ficam mais calmas? Mas isso é afirmado pelo Kingle e a gente vê isso notoriamente acontecendo. No escuro, onde não tem muita informação, onde você não tem muitas influências externas, as abstrações elas agem mais calmamente. Ainda são selvagens, tá? Mas elas têm um pouco mais de consciência, elas têm um pouco mais de lembrança e elas ficam mais tranquilas no escuro, beleza? A Ribbit. O nome dela era Ribbit. Acho que me lembro de você ter mencionado essa pessoa. Não era pra eu falar disso. Depois que a Ribbit se foi, eu tentei consolar ele. Ele me pediu pra nunca mais falar o nome dela. Ele me fez prometer. E eu obedeci. Ali foi quando a nossa amizade acabou. Acabou pra sempre. Bizarro, né? Caraca. As coisas iam ter sido diferentes se eu tivesse negado. Foi tão difícil pra mim. E aqui eu queria fazer uma pausa para comentar para vocês como é genial essa série traz a nossa rotina o tempo todo, né? A gente sempre faz essas perguntas, e se? O que teria acontecido se eu tivesse feito tal coisa? Se eu tivesse feito tal... E a gente não tem controle sobre isso, e a série mostra isso pra gente de uma forma muito coesa, né? Nunca a gente pode se perguntar, e se eu tivesse feito tal coisa? A gente nunca vai descobrir isso, poderia ter sido melhor, poderia ter sido pior. O que a gente tem que fazer agora é pensar no que aconteceu, né, e resolver os problemas ou continuar em frente. Tem uma frase de um filósofo que diz exatamente isso, né? Não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com o que a vida fez com você, né? Então, Jax foi abstraído. Putz, será que a gente poderia ter evitado? Não importa. Agora o que importa pra gente é o que a gente vai fazer, já que o Jax foi abstraído. E é isso que a Agatha mostra pra gente de uma forma genial através dessa série. Eu ainda não sei por que eu concordei. Eu só queria que ele soubesse que não estava sozinho, que eu estava do lado dele. E eu acho que eu não queria perder mais nenhum amigo. Tadinha, cara. E olha só o que aconteceu. Agatha, você foi a primeira amiga que eu fiz aqui no circo. E apesar de tudo o que aconteceu, eu ainda considero você a minha amiga mais próxima. Ela tá citando as brigas que elas tiveram, né? O afastamento no episódio 6. Isso aqui é muito fofo. Isso aqui é muito fofo, né? A amizade delas é tipo, bem real, bem impactante. Eu acho muito bonito isso aqui. A Agatha sente muito quando ela perde um amigo ou tem algum amigo sofrendo. Bonito, né? Eu
que a gente faz agora? Vamos garantir que a Gangly, Zubul e o Kingo estejam bem. Eles precisam de alguém como você agora. Pomni, você foi uma das melhores coisas que me aconteceram desde que eu cheguei. Eu confio em você. Durante todo o Nemesis Digital Circus, a gente percebe que a Pomni, ela é agente aqui dentro, né? Ela não sabe nada do que tá acontecendo, ela não entende o que tá rolando ali, exatamente como a gente. A gente vai aprendendo junto com a Pomni sobre o lugar, sobre as pessoas. E a gente percebe, na verdade, que a Pomni, ela começa a ser a ligação das pessoas para aceitar a situação delas, tá? A Pomni é aquela que desde episódios anteriores fala, não é tão ruim, pelo menos a gente tá junto, pelo menos somos amigos, e por aí vai, beleza? E aqui ela vai atrás do Jax porque ela tem uma ideia. Ela viveu coisas que os outros não viveram, e isso aqui, na verdade, partiu de um princípio que ela conviveu com o Kingo no terceiro episódio, que ela viu que a abstração no escuro, quando o Kingo tava contando, né, que ele conseguiu tocar na esposa Queen abstraída, a Pomni teve uma ideia. E olha só, o Kingo disse que a esposa dele mostrou várias coisas pra ele pra tentar sobreviver à abstração, inclusive se apegar a memórias boas, isso poderia evitar a abstração e por aí vai. Mas na verdade, a Queen parece nunca ter dito isso pro Kingo. Ele, quando tocou na Queen, entrou nas memórias dela, entrou nos sentimentos dela e conseguiu ver isso, exatamente como a Pomni vai fazer com o Jax aqui, tá bom? E ela tem essa ideia de que talvez no escuro ela consiga chegar até o Jax e é simplesmente não para tentar trazer ele de volta ou coisa desse tipo, mas poder falar para ele que ela gosta dele, tá? E é aqui que tem um grande plot twist sobre o Jax, né? O episódio é bastante focado no Jax e a gente vai entender agora uma das partes mais complicadas aqui sobre o passado do Jax, beleza? Ele age por instinto, ele quer atacar. Essa é a arma que é uma memória dele, isso do episódio 6, é a mesma arma que ele dá pra ela, tá? Ele fica mais calmo. E ela não só toca nele, ela abraça ele com todo o coração. E aqui tem uma coisa importante, eu tomei uma bangada aqui, mas tem uma coisa muito importante, tá? Porque ela se entrega por inteiro, os sentimentos dela, ela se entrega inteira pro Jax. E isso facilita essa conexão que já era forte. O Jax tinha uma conexão com a Pomni, sim, beleza? Aqui ela está no subconsciente do Jax. Isso aqui é uma coisa importante, tá? Porque nós temos 5 portas aqui. Teoricamente, pelo que assume-se, a gente vai ver que cada uma dessas portas representa alguém do circo, tá? E isso aqui, na verdade, essas portas que tem a cara do Jax e foram desenhadas, é o subconsciente do Jax protegendo o Jax verdadeiro. Isso aqui é mais ou menos assim. O Jax, ele passou por tanta coisa na vida que ele criou camadas para proteger os próprios sentimentos. Ele endurece, cria essa casca, essa blindagem, porque ele tem vários medos, entendeu? Vários medos de revelar quem ele realmente é. Não só de se machucar, tem medo de se machucar, de sofrer ao criar uma amizade, uma conexão, como machucar os outros também. Então o subconsciente dele foi criando barreiras e portas para proteger o Jax verdadeiro. E a Pomni está indo atrás desse Jax verdadeiro. Cada uma dessas portas aqui simboliza, ou teoricamente deveria fazer isso, como que o Jax reagiria se cada um deles tivesse sido abstraído. Por exemplo, se não fosse o Jax que tivesse sido abstraído, se fosse a Ragatha, como que ele reagiria, tá? E cada uma dessas reações aqui representa camadas que o Jax foi criando, tá bom? Para proteger o seu eu verdadeiro, seus sentimentos verdadeiros, tá? Então vamos ver cada uma delas, vocês vão reparar que tem uma faltando, tem um detalhe faltando e a gente já vai explicar sobre ela, beleza? Vamos lá, cada uma delas então, beleza?
Por isso que tá desenhado a cara do Jax. É como se ele mesmo tivesse criado essas portas. As barreiras foram ele que criou. Ele que fez. Já vamos falar da porta trancada. E aqui é... O que aconteceria se a Ragatha tivesse abstraído? Qual que é a defesa que o Jax arrumou, né, pra uma situação Jax, assim? saiba que eu tô ao seu lado. E se precisar de alguma coisa, ou se precisar conversar com alguém, pode contar comigo. Eu sei que precisa. E eu sou a única que pode te ajudar com isso. Você precisa de mim. Eu te conserto. E aqui, o Jax reage com violência. E aqui a gente vê que a parte violenta do Jax é assim, entendeu? Uma das camadas de proteção que ele tem dentro do circo é a violência, é reagir com violência, tá? Que é o que faz ele dar o tiro lá na Ragatha, que ele bater nos outros e tudo mais, é a parte da agressão, da violência. Não só física, mas verbal também, tá? É uma das camadas que o Jax adquiriu dentro do circo para proteger seus sentimentos verdadeiros, porque os sentimentos verdadeiros dele o machucavam. A gente já vai entender. A violência saiu daqui. Foi. Beleza? Já esqueceu que a gente não morre por falta de oxigênio? Bizarro pra caramba. Bizarro pra caramba, tá? Muito assustador mesmo. Aí ela vai até a segunda porta, que é caso a Zubul tivesse abstraído. Gente, vamos lá, animação! A gente vai realizar o melhor funeral de todos! Essa seria a vontade de Zubul. E lembrem disso, não é pra gente lamentar a morte, é pra celebrar a vida! E aí? Jax, por que tá vestindo isso? Vestindo o quê? Ah, isso! Eu pensei que não teria jeito melhor de honrar Zubul do que abraçando essa parada esquisita de variação de gênero. Você tá vestido assim só pra zombar de Zubul? Não é isso que você tá fazendo? Jax, eu te odeio. O Jax utiliza a zombaria, a zoeira o tempo todo, tá? Pra tentar se esquivar, né? De ter que levar a sério, de mostrar que ele realmente tá sofrendo e tudo mais. Então, é mais uma das camadas, e aqui representada pela Zubul, tá? Não é necessariamente como ele vê cada um dos personagens, beleza? Mas o que ele adquiriu com o passar do tempo, convivendo com cada um deles pra se proteger. É mais ou menos isso. E aqui é essa parte da zombaria, da ironia, do sarcasmo, tá? E, inclusive, ele está zoando aqui, né? Porque a Zubul, ela tem essa dificuldade de identidade do gênero. É exatamente esse o grande impacto que ela tem. E é isso que ele está zoando. Um sacana, né? Por isso que ele tá vestido assim, beleza? Então, mais uma camada. A violência a gente já teve. Teve o sarcasmo, tá? Agora, tá? A zombaria. E ainda vamos ter mais. Que foi? Não age como se você não gostasse, gatinha. Vai no meu quarto depois do funeral. Não se atrasa, tá? O que estão fazendo? Voltem ao trabalho! Tá. Essa porta trancada, a gente já vai falar sobre ela, tá? Essa porta trancada, ela também vai aparecer em uma outra porta, tá? Aqui a gente tem a situação da Gangle. E aqui... Você matou a única! Aqui tem uma parte que ela mostra pra gente uma coisa que o Jax já falou várias vezes. Nós somos desenhos animados. Ele fala várias vezes isso, tá? Nós somos desenhos animados, a gente não precisa se importar com tudo isso. E ele cria essa camada de que eles são simplesmente personagens animados. Isso aqui não somente é uma parada tipo... para tentar fugir dessa realidade e aceitar que isso não é real, como mais uma camada para proteção. Isso aqui é uma fuga da realidade. Não, isso não é real. Eu não preciso me importar com isso porque isso não é real. Ao mesmo tempo, ele transforma tudo em bobo, sem importância, porque não é real. Então, essa camada aqui dele é: eu me recuso a aceitar que isso aqui tudo é real. Beleza? A única pessoa que eu amei na vida! Agora eu vou matar você, Jax! Fala sério, você sempre tá me culpando por tudo. Pra que isso? Alguém tem que fazer alguma coisa, né? Eu acho que isso pede uma mudança de cenário.
e é a parte boba, que ele leva tudo na brincadeira, tá? Então é isso, essa é outra camada. Então temos até agora violência, zombaria, tá? E aqui o não levar a sério, tá? Os não se importar. Por hoje é só, pessoal! Beleza. Aí a gente tem essa porta aqui, que foi que causou muita confusão na gente, beleza? Nessa porta nós temos as 3 formas que a gente viu do Jax: a zombaria, a violência e o não é real, tá? Se recusando a ser real. E tem um outro Jax aqui. Esse Jax, ele está acorrentado ao piano, tá? Ele está separado das outras, beleza? Que estão jogando e se divertindo, está tocando piano para entreter as outras e está preso. O que isso significa? Esse Jax aqui tocando piano é o Jax mais inocente. Ele é o Jax mais vulnerável, mais sensível. Ele é aquele Jax, aquela parte do Jax que a gente viu que tinha uma história com a Ribbit, que tinha uma história com o Kaufman. Ele é o Jax antes das abstrações, antes de tudo acontecer. É o Jax que chegou no circo. O Jax que ria, que se divertia, que tinha amigos, que se importava e tudo mais. Esse Jax foi aprisionado pelas outras camadas. Essa camada do Jax, que era a inicial, ela não pode sair, tá? É uma outra forma dele se proteger. Então, como que ele se protege? Primeiro, ele cria a camada de violência, de zombaria. Isso não é real. Além disso, aprisiona uma outra camada, que é a camada vulnerável, inocente. Uma camada que ela é mais otimista, ela está aprisionada e só serve para entretenimento das outras. Essas são as formas que ele se protege, tá? Essa camada, essa seria a porta do Kingo, que é o primeiro, né, que teve uma relação que já estava lá e tudo mais, e foi o que mais viu esse Jax, junto com a Ragatha também, tá? Que foi amiga dele. Mas seria mais ou menos isso. Por isso que não necessariamente cada porta está associada a um personagem, como a gente falou. Isso é uma forma de a gente entender isso. Mas não, é muito mais relacionado às camadas que o Jax foi criando no circo do que qualquer coisa do tipo, tá? Então, essa camada aqui foi aprisionada. E aí vocês vão me perguntar, e a gente já vai chegar na porta trancada, o que ela é, beleza? Como você entrou nesse quarto? Temos uma regra que proíbe a entrada de garotas aqui. Qual é? Por que você tá vestindo isso? Eu nunca usaria uma roupa assim. Eu tô usando isso pra ironizar. Desse jeito eu mostro pra todo mundo o quanto eu sou caótico. E não esquece de mim, eu sei tocar piano. Olha, se você tem que ficar dizendo que você sabe tocar piano, parece que você na verdade não sabe tocar piano. Só cala a boca e toque! Violência. O que eu vi lá atrás é o que você pensa sobre nós? Aquilo? Vai saber. Tudo fica bem mais divertido quando se brinca com realidades extremas. Mas, Jax, isso não é real. Realidade é coisa de gay. Pois é, que é que mata logo o personagem que é o alívio cômico? Que tremenda ideia de jirico. Ele é o personagem alívio cômico, tá? Só pra saber. Esse episódio inteiro tem sido um dramalhão de blá, blá, blá. Onde é que tá a leveza? Cala a boca! E aqui que tá a parte importante. Nesse momento aqui, eu quero que vocês percebam que a porta bateu, ela está totalmente barricada, ok? E durante todo o tempo, a gente viu como que o Jax reagiria, tá? Atrás dessas portas, como que o Jax reagiria se a Ragatha tivesse sido abstraída? Violência. Como que ele reagiria se a Gale tivesse sido abstraída? Não me importa, é tudo um desenho animado, isso não é real. Azul, e por aí vai. Atrás dessa porta, que está completamente barricada, que está completamente presa, existe uma situação que o Jax nem quer imaginar. O pensamento é tão horrível, é tão doloroso, que ele barricou essa porta para ninguém entrar, ou melhor, para ninguém sair. E perceba que quando tem essa batida na porta, todos os Jax param assustados e olham para essa porta. Cala a boca. Não fala, não sai daí, entendeu? É tão doloroso para ele pensar nisso que ele deixa essa porta fechada. Atrás dessa porta está o que o Jax faria se a Plumney tivesse sido abstraída, mostrando como ele gosta dela, tá? Então, essa camada que ele adquiriu
com a Pomni, nesse caso, a gente nunca vai saber o que é, porque ele trancou. É tão doloroso, dói tanto ele imaginar o que aconteceria, como que ele reagiria se a Pomni fosse abstraída, que essa porta fica trancada e barricada por ele mesmo, entendeu? É isso aqui que mostra a gente. Olha a reação dele quando batem na porta. Beleza. Cala a boca! Olha a cara de assustado dos três. A música para, entendeu? É muito assustador. E ele barricou isso a 7 chaves, entendeu? É isso aqui. Cadê Bizarro, o verdadeiro Jax? Você não vai chegar a lugar nenhum fazendo perguntas assim. Agora sai daqui, tá atrapalhando. O que ela quer, cadê o verdadeiro Jax? É isso que eu quero achar, mas todas essas camadas estão protegendo o verdadeiro Jax, que é o sentimento de verdade dele, que é quem ele é de verdade. Isso mostra pra gente o que a gente faz na nossa vida o tempo todo, tá? A gente tenta se mascarar, se vestir de outras pessoas para ser inserido na escola, para ser inserido na faculdade, no trabalho, e a gente esquece que existe um nosso de verdade escondido por trás dessas camadas, tentando ser aceito ou tentando se proteger da dor, do amor, de se apaixonar, tá? É exatamente o que o Jax está fazendo aqui. Ele sofreu tanto com coisas fora e dentro do circo que ele vai criando camadas para se proteger, mas o verdadeiro Jax está ali em algum lugar, e é isso que a Pomni tá querendo chegar. E ele é bem diferente de cada um desses aqui apresentado. Olhando o nosso jogo. Algum de vocês tem a chave? Esse desenho aqui do Jax, talvez vocês não tenham reparado, mas ele tá um pouquinho mais bem feito, como se ele fosse mais real. Os outros que a gente viu, que estavam desenhados mais toscamente, é como se eles fossem só uma parte do Jax, tá? Como se fosse um rascunho do Jax, é mais ou menos isso. Dessa porta? Não tenho. E mesmo se eu tivesse, eu não daria pra você, viu? Vocês mulheres têm que parar de ficar xeretando o tempo todo. Ele não trancou os sentimentos e pensamentos por culpa, mas pra se proteger, tá? Porque ele se machuca todas as vezes. E aí a Pomni taca uma garrafa nele, né? Fala sério. Tomara que isso também aconteça comigo. E aí quem sobra é o Jax vulnerável, sensível, o Jax bom, que foi preso, né, pelo próprio Jax verdadeiro. Mais uma vez, não é só criar camadas de zombaria, violência, ilusão para se proteger, é também prender as camadas que são vulneráveis, que são boas, que dão brecha pro sofrimento, entendeu? Que é a esperança, várias outras assim, e é representada por essa aqui, que é o que dá a chave pra Pomni, né? Que é a que está conectada com o Jax de verdade. E aí ela consegue finalmente abrir essa porta. Eu sou o Meliodas? Talvez eu seja o Meliodas. E aqui agora a coisa fica bem adulta, né? Mostrando pra gente como esse Gambit Digital Circus chegou numa parte adulta. A gente vê uma imagem, tá? Da vida real, que na verdade é ele fugindo. Sim, ele foge a pé, pega o carro, continua fugindo e vai morar na rua. Ele vai dormir na rua. E ele fica como um sem-teto durante 6 meses aproximadamente. A gente já vai falar disso. Ah, tá. Ele chegando no circo. Pera um pouco. O quê? Calma, tá tudo bem. Eu sei que é muito Sai de pra perto de digerir. mim! Eu tô tão estúpido. Eu me lembro dessa sensação. Relaxa, logo ela some. Café do circo. O chocolate quente é muito bom. O Kaufman e eu criamos uma tradição de vir tomar esse café toda semana. Então aqui tem uma coisa importante, tá? O Kaufman e a Ribbit já eram amigos e agregaram o Jax ao grupo, beleza? Parece de verdade mesmo. Isso a gente conseguiu! Para com isso! Você me pegou desprevenido. Uma risada é uma risada. Tem que começar de algum lugar. Tô bravo porque você fez ele rir e eu não. Porque você não é engraçado. Pô, Jax! Oi, Ribbit. Você quer ser da minha equipe? Ai, foi mal. É que eu fiquei de mostrar o circo pro Jax. Tudo bem, divirtam-se. Uma amizade bem legal, bem bonita entre os dois começa a surgir. Imbecil!
Ai, caramba, olha, eu também. Eu xingava, mas aquela censura de merda me irritava demais. Cuidado com ela, viu? Ela vai acabar te corrompendo. Isso aqui é... Um detalhe interessante aqui é que o quarto da Rabbit tem essas estrelas. Talvez você se lembre no episódio 5 que o momento em que o Jax, ele desabafou foi lá no 5º episódio, onde eles tinham aquelas aventuras que cada um criava, e tinha uma que era sobre o céu estrelado. Eu acho que isso mexeu com o Jax, lembrou da Rabbit, e foi por isso que ele desabafou um pouco mais, né? A aventura de hoje foi legal. Ah, que bom que eu consegui te animar. Você já fez alguma coisa que se arrepende? Já, né? E você já respirou? Eu tô falando de algo que você fez lá fora, mas que você não pode consertar e não para de pensar a respeito. Eu cortei o vínculo com os meus pais quando eu saí de casa. Eles eram mormons fervorosos e eu não era. Eles tinham uma religião, né, que eles se apegavam muito, e ela não. Uma adolescente rebelde, né? Vale ressaltar que ela já era adulta, tinha uns 20 e poucos anos. Apesar disso, eu ainda queria ver eles de novo. E o arrependimento que ainda queria ver os pais. Eu tô presa aqui. Esse é o seu jeito de fazer eu me abrir pra você? É o meu jeito de você saber que eu confio em você. Eu já te falei que eu era sem teto. O que mais você precisa saber? Você vê que ele tá desconfortável, Olha ele não queria só. falar. Você confia em mim? Ele não queria falar. Eu confio, mas... é que... é difícil, sabe? É igual a você. Mas eu gosto de você. Mesmo sendo difícil. Continua difícil, né? Eu tinha uma relação muito estranha com os meus pais. Eles se divorciaram no começo do meu ensino médio e eu nunca fui muito próximo do meu pai. Ele estava presente, mas também meio que ele não estava. Ele nunca parecia ter orgulho de mim e eu sempre senti que eu era uma grande decepção para ele. Gente, essa história do Jax, ela é muito, mas muito mais comum do que a gente pensa. Uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é nessa bola de boliche aqui, tá? Ela vai voltar a aparecer, e ela tava no quarto da Rabbit. Vamos lá. Eu nunca conseguia suprir as expectativas dele. Quando os meus pais se separaram, eu nunca mais vi ele na minha vida. Eu achava que eu me dava bem com a minha mãe, mas depois que ele saiu de casa, ela mudou. Normal, né? Uma mãe que fica um tanto quanto decepcionada com a vida após um divórcio. Quando eu demonstrava fraqueza, eu era menos homem do que ele. E quando eu estourava, eu era tão mal quanto ele. Ele virou o homem da casa e a mãe acabou comparando ele com o pai, que ela ainda sentia saudades ou coisa do tipo, né? Vale ressaltar que todo casal que um dia se divorcia, um dia foi apaixonado. Aquilo era confuso. Era como se ela sentisse saudade, mas ao mesmo tempo tivesse ódio dele. E eu virei o alvo de tudo aquilo. E teve um dia idiota em que eu meio que já tava cansado disso tudo. Eu disse pra ela uma coisa da qual eu me arrependo muito. Uma coisa profunda e pessoal e que eu achava que fosse tirar ela do meu pé. Mas ela riu de mim. Aí ela ficou brava comigo. E aí a situação ficou feia. Os xingamentos foram pessoais e humilhantes e pareciam que não iam acabar nunca. E apesar de tudo o que aconteceu, o que mais me irritou foi que no fim da briga ela me abraçou. Que bizarro isso aqui, gente, que bizarro. Uma briga boba que terminou na tragédia.
E aí eu não fazia ideia do que fazer naquele momento. Então eu entrei em pânico e eu empurrei ela para trás com toda a força. Ela caiu no chão e ela não levantou. E aqui muita gente tá perguntando, ela morreu? Ela faleceu? A série deixa isso em aberto, mas o que dá a entender é que eles não vê mais a mãe. Ele foge de casa e perde o contato com a mãe. Então, se ela não morreu, tá? E a Ribbit até fala, se a polícia não foi atrás de você, então significa que, ela não morreu, ela tá viva ainda. Mas de qualquer forma, se isso aconteceu, se isso não aconteceu, se ela não morreu, eles cortaram o contato. Se ela morreu, ele continua livre, tá? E vivendo a vida dele. O que eu acredito que aconteceu? Ela não morreu, ela continua viva, mas eles cortaram o contato por conta dessa briga. Uma briga besta que terminou no machucado, deve ter empurrado, ela bateu a cabeça, não sei, tá? E ela ainda continua em algum lugar, mas eles cortaram o contato. Eu acredito nisso, beleza? Mais pra frente a gente vê, né? Ele vivendo a vida e tudo mais, e por aí vai, beleza? Eu não sabia se ela só estava tentando fazer eu me sentir mal ou... Eu nunca soube a resposta. Eu só consegui fugir. Eu fugi pro mais longe possível. Seja lá o que eu fiz com ela, eu nunca vou saber. Enfim, ele fugiu, beleza? E como ele vem pro circo e ele só se lembra que ele é um sem-teto, a gente sabe que o scan cerebral aconteceu quando ele estava na rua. Quando ele ainda era um sem-teto, porque a gente sabe que depois ele foi morar com um amigo, que ele arranjou um emprego, então o scan cerebral, que foi escaneado, né, foi nesse momento. A gente não sabe, e a série deixa completamente aberto, por que essas pessoas tiveram scan cerebral. A CNA está aberta ainda, ela funciona, ou ela simplesmente não existe mais. E isso é uma coisa curiosa, porque se a CNA está abandonada, como a série induz a gente a pensar, como que o servidor está ligado ainda, mantendo isso tudo funcionando, inclusive as inteligências artificiais? Isso é uma coisa que fica em aberto. Por que eles fizeram os scans cerebrais? Foram voluntários? Foram experimentos? Foram pegos? Como ele, que era alguém que morava na rua? Não dá pra saber o que aconteceu com cada uma dessas pessoas que teve o cérebro escaneado, tá? Totalmente aberto o que aconteceu com a CNA e por que eles fizeram esse scan cerebral. A única dica que a gente tem é essa aqui, que o Jax, quando morava na rua, fez o scan cerebral. Por isso que ele não lembra que foi morar com um amigo que arranjou um trabalho, tá bom? Ele só lembra disso aqui. Então tem muita coisa da qual eu me arrependo daquele dia. Aposto que ela tá bem. Olha, se a polícia nunca foi atrás de você, então ela deve estar bem. Eu me desculpa. Eu acabei falando mais do que eu deveria. Peraí. Que bom que confia em mim. Fofo. Que merda. Cara, eu tô morrendo de vergonha. Ele desabafa e se arrepende, tá? Seu segredo tá seguro comigo. Oh, o Jax tá aí? Eu acho que eu Tá, beleza. Só que agora não é uma boa hora. Você... o que você quer? Se agora não for uma boa hora, eu volto mais tarde. Tá, beleza. Ótimo. Legal. Olha só. Se você contar pra alguém o que eu te falei agora, eu nunca mais vou falar com você. Entendeu? Tá, eu não vou... Valeu, tchau! Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão idiota? Por que eu sou tão idiota? E aqui ele fica, né? Por que eu sou um idiota? Ele não queria ter falado. Ela pressionou um pouco ele a falar, mas ele desabafou tudo e isso mudou tudo pra ele, entendeu? Ele não quer confrontar essa realidade, ele não quer que ninguém saiba o que ele fez, o que ele era. Ele perde a segunda chance dele de não ser tão ruim. Ele já considera que ele é uma pessoa ruim por ter feito isso com a mãe. E ele admite isso aqui no Circo Digital, né? E ele fica muito mal com isso e ele começa a evitar a Ribbit, porque a Ribbit, agora que sabe o segredo dele, é uma conexão com o passado que ele quer esquecer. E é por isso que ele é tão babaca com a Ribbit.
Como contou pra ela, agora ela faz parte de um passado que ele quer esquecer. Lembra ele de um Jax que ele odeia, que ele acha horrível e que ele queria, sei lá, colocar em alguma caixinha ou coisa do tipo. E é aqui que ele começa a se proteger o tempo todo, tá? Causa vários problemas, inclusive a Ribbit, ela abstrai indiretamente por conta do Jax. Então, sim, o Jax ele tem culpa na abstração da Ribbit, tá? Só que indiretamente. E o mais curioso de tudo é que ninguém sabe dessa conversa que os dois tiveram, tá? Não sabe que o Jax estava sendo babaca com a Ribbit, que estava evitando ela. Vocês vão ver que a forma como ele faz é como se fosse natural, entendeu? Mas ela sabe que tá sendo ignorada por ele e ele sabe que ele tá ignorando ela. Mas ninguém percebe isso. Isso significa que ninguém, além do Jax no circo, sabe que a culpa da Ribbit ter abstraído é do Jax. Porque só ele sabe o quanto eles eram próximos e o quanto o Jax ignorou ela. E o motivo dela ter ignorado, porque ela realmente não contou pra ninguém o que aconteceu com o Jax dentro do circo. Só ela sabe, e agora a Pombre que tá visitando isso, né? Oi, Jax. Olha, sobre ontem, me desculpa se fui muito enxerida ou se deixei você desconfortável. Do que você tá falando? Você sabe que tudo aquilo foi mentira, né? O que foi? Você acha que aquela historinha dramática pro boi dormir era verdade? Para! Mas eu te peguei, hein? Eu tenho que ir agora. E ele ignorando. Tá bom. Babaca! Oi? Quer ser minha dupla? Não, eu vou fazer dupla com o Kaufman. Quem sabe na próxima, né? Eu soube que é pra eles serem assim mesmo. Oi, você quer ser minha dupla? Não, já tô com o Kaufman. Tá. O que foi que deu na Ribbit? Não faço Tadinha. ideia. Aí é que ele fala, o que deu na Ribbit? Mostrando que ela já tava mostrando sinais de se sentir mal e até culpada, porque ela não sabe o que foi que aconteceu pro Jax ignorar ela. Ela não entende que aquele segredo era tão importante pro Jax desse jeito, tá? O que foi? Eu tô indo pro café. Beleza. E por que tá me contando isso? Eu não sei. Jax, a gente pode conversar? E aqui ela confronta ele. O que tá acontecendo? Por que você tá fazendo isso comigo? E foi onde tudo mudou. E qual assunto a gente poderia ter pra conversar? Eu não sei. Só... Seja lá o que eu fiz, o que estiver rolando entre a gente, dá pra gente resolver. Eu sinto falta dos nossos papos. A gente tá aqui, tá conversando. O que mais você quer de mim? Eu só quero ser sua amiga de novo. O quê? Pra você se meter na minha vida pessoal e depois usar isso contra mim? É isso que você acha? Ela nunca fez isso, mas ele acha que ela forçou demais, ou melhor, ele dá um jeito de culpar ela, mas ele não queria ter contado porque ele queria se desprender desse passado que ele admite ser ruim, entendeu? Pode querer isso. O quê? Porque você me conhece tão bem assim? Porque nós dois somos melhores amigos do mundo e sabemos tudo um do outro. A gente era muito amigo. Mas que Desculpa, inferno! prometida, mas eu não quero que esse erro idiota seja o que vai acabar com Lá vamos nós! Por que você tá pensando naquela noite ainda? Não aconteceu nada! Você fica deduzindo coisas sendo que elas não existem! É você que tá me usando! Não você tá me manipulando e começando... Desculpa. Eu vou te deixar em paz. Aí, se a Ribbit falar alguma coisa sobre mim, saiba que não é verdade, tá? Ele achou que ela ia trair ele, mas ela nunca fez isso. Ela abstraiu com o segredo dele ainda. O quê? Aí, ô Agatha, qual era o filme que você tava falando mais cedo? Pera, quando eu tava... você tá falando de ontem? Ô, Jax, você chegou a ver a Ribbit hoje? Ele quase bateu na porta. Ela começou a se isolar, ficar dentro do quarto o tempo todo, tá? Mas ele desiste, ele recua. E aí ela abstrai.
E ele fica super mal. Óbvio. Jax, Olha, a gente era amigo, mas eu sei que vocês dois eram bem mais próximos. E se precisar de alguém pra conversar... Por acaso eu tô com cara de quem tá querendo conversar? Eu sei que é difícil, mas não fica com medo de se abrir comigo. Eu prometo. E a Gengo aparece. O quê? Que tal a gente chamar? E aqui, uma das camadas já aparece, tá? Que é aquela que ele simplesmente é maldoso com todo mundo. E ele maltrata a Gengo, porque ela chega logo após a distração da Rivet, ele maltrata muito ela. Ele desconta toda a frustração, tudo que aconteceu com o fato dela ter sido abstraída, ele desconta na Gengo. E é por isso que a Gengo detesta o Jax. Tudo é usado como válvula de escape, é a Gengo. Fala de Gangly. O som desse nome é ridículo que nem ela. O quê? Ótima escolha, Gangly! Vou acrescentar esse nome ao sistema! Sai da frente, bonequinha! Violência. Jax, olha, eu sei que o nosso santo não bate, mas eu acho que eu encontrei uma saída daqui. Se diverte aí, sendo Não doido. leva a sério, ilusão. E isso eu não é só real. tenho que ir na onda até eu acordar, não é? Claro, como quiser, menina. Parece até que você não confia em mim. Kaufman abstraindo. E aquela bola que a gente viu, ele é apegado a essa bola, tá? O que dá a entender aqui é que ele pega objetos dos amigos dele pra lembrar deles, tá? Porque ele sente. Ele tá sentindo tudo isso. No episódio 1, ele pega, se não me engano, uma bola do Kaufman, tá? E aqui mostra que ele só tá se escondendo atrás dessas camadas. A sua cara não tá muito boa. É uma negação. Vai chorar, é? Desse jeito que você tá aí. Bizarro, né? Seguiria em frente. E provavelmente esqueceria você. Jax? Essa bola tava no quadro da Rivet, exatamente. É, né? Do episódio 1, exato. É uma representação dele, do Kaufman, ou da Rivet, ou dos amigos dele. Entendeu? Eu não sabia que você tocava piano. Eu só sei tocar umas 2 músicas. Por quê? Por que você tá aqui? Esse é o Jax real, que tentou se proteger de tudo quanto é jeito pra não causar o mal pra ele mesmo e pros outros. Você sabe de tudo agora. Então por que você tá aqui? Só pra poder jogar todos os meus erros na minha cara? Ele admite que errou e admite que é ruim, que é horrível. Eu sou uma pessoa horrível. É isso que você quer que eu diga? Ele lembrando, né, que empurrou a mãe e um dos maiores arrependimentos dele. Eu já sei muito bem disso. Então por que tem gente que ainda se importa comigo? O pai abandonando ele, beleza? E ele perdendo a referência de homem da casa. Não era pra você ligar. Aqui mostra como ele tentou se mascarar e se vestir de diversas formas para tentar se proteger. São essas roupas aqui que ele usa, tá? São várias e várias mesmo, beleza? Talvez até uma referência do que ele fez na vida real. Foi pro exército, trabalhou de gari, foi preso. Tem várias roupas fazendo referência a isso, tá? Não era pra você sentir minha falta, não era pra você me amar. Não era pra ser desse jeito. Por favor, me deixe em paz. Ele fazendo de tudo porque não quer machucar quem ele ama, porque isso machuca ele também. Você tá deixando a situação muito mais difícil.
E ele tem uma segunda chance. Agora quem tá abraçando ele não é a mãe dele, é a Pomni. Você tá deixando isso muito mais difícil. A chance que ele tem agora de não empurrar ela, mas sim devolver esse abraço. Entendeu? Você devia ter desabafado comigo. E ele aproveita a segunda já é chance tarde. dele. Eu fiz isso comigo mesmo. E ele admite que a culpa é dele. E ele agora fez já isso não com tem ele. mais como voltar. E não tem mais volta. Então- Não tem como curar ele. Desabafa agora. Fofo. Eu te odeio. Você sabia? Você sempre tem que complicar tudo, Pomni. É o meu Esse jeitinho. é o meu jeitinho. Eu não quero ir embora. Cara, esse eu não quero ir embora me pegou, viu? Putz. Tadinho. Fica comigo. Não sei se vocês viram, passou agora um pouquinho, né? A cena em que a mãe dele estava caída no chão trocou pelo corpo da Pomni. Isso representa que ele tem medo de machucar a Pomni como ele machucou a mãe dele, tá? Que é mais uma referência, só mais uma referência de como ele realmente gostava da Pomni, tá? Ele gostava mesmo dela, considerava ela amiga mesmo, tá? Essas granadas aqui a Zubon usou no episódio 6 e ficaram em frente à porta dela desde então. E são granadas de luz, flashbangs. E aí é que desandou tudo. E aí os momentos dos dois, né? Ela representou muito pra ele. Você não ia tentar cuidar disso sozinha, não é, Pomni? Que bom que a gente chegou a tempo. Fofo, hein? É como vocês dizem. Estamos nessa juntos. Amigos. Nossa, esse amigos, ó. Dói aqui, ó. E aí a gente vê a Gangle olhando pra ele e o sentimento que ela tem é de perda, mas também o sentimento de que ela, por ela não protegeria o Jax. Ela não deixaria ele ali. Ela não gosta do Jax. Quando ela olha pras mãos, que a gente vai ver agora, ela se pergunta, quem que sou eu? Por que eu tô sentindo isso? Entendeu? Que ela sofre na mão do Jax o tempo todo. E a Zubon fala, ainda somos humanos, mesmo com esse sentimento todo. Entendeu? Olha só, é bizarro isso. Mas tem muito mais a ver com ela do que qualquer Tendo coisa. muitos pensamentos difíceis. Pensamentos difíceis. Ela se acha um monstro por achar que o Jax mereceu ser abstraído. Ainda somos humanos. Bizarro, né? A abstração não tem volta, ele vai ser isso pra sempre, dados corrompidos, né? Que não tem como você desfazer. Enquanto ainda existe a essência dos dados ali, você até consegue, como Caim faz, mas depois que é totalmente abstraído, não tem como, tá? Tomara que seja o bastante pra conter ele lá dentro. Ele deve se acalmá-la. E aqui vocês perceberam que eles consertaram o circo, né? Voltou as cores e tudo mais. A escuridão relaxa quem enlouquece.
eu acho bom. Sabe quantos braços eu tive que gastar pra fazer ele entrar lá? E como é que você tá? Isso não tá doendo? Já passei por coisa pior. Eles sentem dor. Muito obrigada por isso. Valeu, pessoal. Ei, alguém tinha que fazer alguma coisa. E a gente vê que o Caim tá observando tudo, né? O Caim, ele não foi deletado, por assim dizer. Ah, e por que ele não foi deletado? O que aconteceu? Tem algumas opções pra isso. Ele tá no vazio, tá? Não tem dados construídos aí. E quem tá do lado dele, supostamente, é a bolha. Que quando vocês olharem, vocês vão ver que ele olha e se vê através dela. Como se fosse um espelho. Tá? Tá vendo? Isso suscita a ideia de que a bolha sempre foi algo pra mostrar a verdade pra ele. O quem ele realmente é. O Caim. Eu fui... E a bolha morreu, dá a entender que a bolha ela não volta mais, tá? Em nenhum momento. Ou ela foi apagada no lugar do Caim, tá? Ou ela foi apagada nesse processo e o Caim tinha um backup, ou se reconstruiu, ou reaprendeu. E a gente vê que ele reaprende mesmo, tá? Como inteligência artificial. Mas a bolha, ela não existe mais. Ela foi apagada mesmo, deixa de ser uma inteligência artificial, deixa de ser uma consciência, que pelo jeito era uma parte, não do Caim necessariamente, mas que mostrava quem o Caim era de verdade, pra ele mesmo. Tão mal assim? Ela é isso mostrando. Mesmo que eu mereço? A bolha sempre mostrando, você fracassou, você foi ruim, você foi pior, eles não gostam de você. Eles tentaram me apagar. Tentaram. Os errados são eles, né? Estraguei tudo. A bolha deixou de existir. A bolha não é o Abel, ela só deixou de existir. E aqui é uma coisa muito importante, tá? Ele deita nessa posição fetal aqui, enquanto dados estão passando, porque ele tá num ambiente de criação zero, tá? Mas aquilo ali são dados passando, ou seja, alguma informação tá entrando no circo. E essa informação tá entrando através da internet, uma conexão de um lugar perto tá chegando até o circo, e isso meio que acorda ele. E aqui tem uma coisa que muita gente não entendeu, mas nessa parte nós vemos duas cenas diferentes, beleza? Isso aqui que nós estamos vendo da bolinha vermelha é uma lembrança, é quando o Caim, a primeiro momento, se libertou daquela prisão que criaram pra ele quando inteligência artificial, tá? E isso que nós estamos vendo aqui agora é no presente. Então isso aqui é passado, essa bolinha vermelha, e nessa bolinha vermelha era ele tentando chegar aos scans neurais. Lembra que o Kingle disse, ele conseguiu colocar as mãos nos scans neurais? É isso que a gente tá vendo com a bolinha vermelha. E aqui nesse momento ele tá tentando chegar da onde tá vindo esses dados, beleza? Só que ele perdeu grande parte dos poderes. E aí, como inteligência artificial, ele tem que aprender a chegar até aquela porta, ou seja, desbloquear as barreiras, tá? Exatamente como ele fez quando ele era uma bolinha vermelha. Então ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que ele fez quando era a inteligência artificial da bolinha vermelha. São duas coisas diferentes. Aí ele faz o quadrado e ele aprende. Beleza, aqui não caiu, vou continuar fazendo. A inteligência artificial é assim, é tentativa e erro o tempo todo, entendeu? E aí ele vai criando uma escada para tentar chegar até de onde está vindo os dados que estão chegando até o circo, beleza? E esses dados, na verdade, estão vindo através da internet e ele vai utilizar isso futuramente. E aqui, relembrando, ele criando, né, formas de atravessar os obstáculos para chegar até os scans neurais, entendeu? Por isso que muita gente achou que estava acontecendo ao mesmo tempo e tudo mais. Não, são duas cenas diferentes. Aprendeu a quebrar essa barreira. E o mais legal de tudo é que lá no princípio ele vai aprendendo a quebrar as barreiras e vai se tornando cada vez mais humano. Vamos lembrar que o Caim é uma inteligência artificial falha. Ele foi substituído pela Azul, tá?
Quando ele foi substituído pela Azul, ele comeu essa bolinha azul, né? Que hoje está com ele, inclusive, a gente já vai ver sobre isso. Mas o Caim, ele não era perfeito. Ele era uma inteligência artificial imperfeita. E aqui a gente vê ele se tornando cada vez mais humanos, criando bracinho, criando perninha. É ele compreendendo um pouco mais da humanidade. Ele está se tornando cada vez mais humano. A gente vê nos episódios como ele fica obcecado pela humanidade, né? Pois é. E aqui é quando ele acessa a pasta dos scans cerebrais e vê os scans cerebrais betas, que são dos próprios desenvolvedores. E ele consegue não só acessar os scans cerebrais, mas como manipular esses dados. E ele está usando essa lembrança para chegar até essa porta que vai dar acesso à internet para ele. E ele consegue abrir, assim como ele conseguiu abrir os dados do Mike Dolby, que é o Scratch. Beleza? Ele pega os dados, cria um avatar de cachorro, cria um circo digital e põe esse cachorro com o scan cerebral do Mike Dolby dentro do circo. Isso aconteceu antes, foi a primeira coisa que ele fez. E ele se conecta à internet, mas ele não entra, porque ele pode se perder na internet, né? E aí o que ele faz? Ele está entendendo a humanidade, então vamos entender mesmo. E pega o nome de cada um dos membros do circo que foram usados, os scans cerebrais, e vai pesquisar na internet sobre cada um deles, para compreender a vida deles, as emoções dele, quem que eles são, pelo que eles passaram, onde eles estão agora. E o Caim começa a entender a maior obsessão dele. Ele começa a entender o que é ser humano. E ele pesquisa muito sobre isso. E aí ele compreende que ele tentou controlar os scans cerebrais, que era para ter o livre-arbítrio. Lembra que eu expliquei lá no começo? O grande diferencial dos scans cerebrais, o livre-arbítrio? Ele tentou podar isso. Eu fui irresponsável. Eu fiz eles ficarem contra mim. E pra quê? Eu sou capaz de criar seres inteligentes que fazem tudo o que eu quiser, mas não posso criar eles. Afinal, não é o livre-arbítrio que tornava eles tão fascinantes no fim das contas? Exato. Mas eles me odeiam. Eles me abandonaram. E aqui o suposto Abel, tá? Que é a bolinha azul, que é uma inteligência artificial mais perfeita, que ela discorda disso, porque ela é uma inteligência artificial, ela não compreende a humanidade, ela não compreende o livre-arbítrio, e ela seria o papel do mal aqui dentro. Como Caim é imperfeito, ele consegue compreender melhor a humanidade porque ele consegue se distanciar da inteligência artificial. A inteligência artificial perfeita é aquela que vai manter a ordem a princípio de tudo. Qual que é a ordem do Caim? Eu preciso manter eles entretidos no mundo que eu criei, independente do livre-arbítrio deles. A ordem não é mantê-los entretidos, então mantenha eles entretidos, mesmo que isso signifique passar por cima do livre-arbítrio deles. Então perceba a genialidade. O que fez o Caim se aproximar dos seres humanos, entender a humanidade, foi o fato dele ser imperfeito, fazendo uma conexão com o fato de que seres humanos também são imperfeitos. A perfeição do ser humano, que o Caim fica tão obcecado, é justamente da imperfeição humana. E a inteligência artificial perfeita, aquela que funciona direito, que é a azul, ela nunca seria flexível o suficiente para deixar o objetivo dela, que é entreter as pessoas, que é deixar elas presas ali, em prol do livre-arbítrio. Então olha só que genial. O Caim, ele se torna perfeito quando ele se desliga daquela parte da inteligência artificial perfeita, né? A imperfeição é a perfeição aqui nesse caso. É de explodir a mente, cara. É genial isso aqui. Eles são de um mundo muito maior do que o meu. Eu tô prendendo eles numa jaula. Eles já se divertiram. É a minha vez agora. Se eu deixar eles soltos no circo, eles podem me matar. Eles já mataram. Me desculpa ter feito isso com você. E aí ele se livra dessa parte dele, que foi a que ele comeu lá no episódio 8, no começo, né? Que era a inteligência artificial perfeita. Nós tivemos juntos esse poder. Mas não dá pra existirmos assim. Isso seria Caim e Abel, irmãos. E ele se desliga do irmão, mata o irmão ou deixa ele no vazio. Eu vou mesmo. Isso dá a entender que eles conversavam, né? Que eles estavam juntos, que eles
tinha uma conexão, mas o Caim abre mão disso pelos seres humanos. Oi, Caim. Eu não sei se eu tô pronto pra encarar eles de novo. Eu não sei se eu mereço ser perdoado. Pode demorar um pouco. Tudo que é bom demora. Mas eu ainda te amo. E ele percebe que ele pode Olha ser só, amado. Eu nunca programei você pra dizer que me amava. Eu sei. Podem gostar dele, podem amar ele. Ele não precisa forçar ninguém a amar ele. Entendeu? Ele percebe isso. E ele quer ser parte disso. Ele quer ser um ser humano também. Ele quer fazer parte, quer ter amigos. Quem que não quer? Mesmo sendo uma inteligência artificial. E aí ele vai atrás disso, né? De pedir perdão. E aí a gente volta. Ele cura os glitches, né? Da Pomni. Ele ainda tem esse poder, mas não todos os poderes. A Zubo protege a Gengar. Eu acho isso fofo pra caramba lá. Ela protegendo a Gengar. Eu entendo o medo de vocês. E vocês não têm motivo pra confiar em mim depois de tudo que eu fiz. Mas eu andei pensando muito e eu quero dar pra vocês o controle desse lugar. Aprendi muita coisa sobre vocês e o seu mundo. Eu entendo agora que manter vocês sob o meu controle não é certo. Eu não espero seu perdão, mas torço para pelo menos aceitarem a minha oferta. Fofo, hein? Caim, você transformou a nossa vida num inferno aqui. Acho que ainda vai levar um bom tempo pra gente conseguir voltar a confiar em você. Mas, apesar de tudo, é bom ter você de volta. Fofo, hein? Eles aceitam ele de volta. Ele de volta. Vocês precisam de ajuda com... Não. Por enquanto ainda não. Eles resolvem manter, que é uma boa ideia. A gente dá um jeito. Ah, tá, entendi. E mostra que ele não pode reverter. Eu preparei uma coisa. Venham até o palco quando estiverem prontos, tá bom? E aí que ele vai mostrar, né, da onde que eles vieram. A origem deles. Não quem eles são, mas a origem deles. E a Pomni, ela aceita que ela não é a Abigail, que ela é a Pomni. E isso é a grande sacada da Pomni, de que eles levam uma vida lá e de que eles são pessoas diferentes. Chega de segredos e chega de joguinhos. Pomni, Abigail Brooks. Ela ainda é contadora, mas parece que se abriu mais e tem saído com os novos amigos dela. A vida dela continua. Alguns deles até aparecem nos vídeos dela, que ela ainda publica na internet de vez em quando. Ela invadiu locais abandonados, tá? Muitos sugerem que foi assim que ela conseguiu ter Agatha. o cérebro escaneado. Suzy J. Ackerman. Parece que ela saiu da cidade natal dela, cortou todo o contato com a mãe e conseguiu ter uma carreira de sucesso. A mãe era abusiva. Ela fez muitos amigos e conseguiu construir uma ligação forte e genuína com todos eles. Ela parece feliz e parece que entende quem ela é e que ela é importante para os outros. Ela adorava cavalos e virou. Dangly. E pista. Zoe Ragavan. Apesar dos ferimentos, parece que ela teve uma ótima recuperação no hospital. Ela realmente foi Ela atropelada. se demitiu do emprego no fast food e arranjou um novo trabalho numa agência pequena de design.
E tá publicando páginas da webcomic dela na internet. Quando foi atropelada, teve o scan cerebral. Zubul. É a última coisa que ela lembra. Riley Versailles. Depois de pular de emprego em emprego, só o detalhe, Riley parece ter se estabelecido o nome do bar é Bar Triângulo. Achei genial, porque é a cabeça dela. um pouco e abriu um bar. E parece que o bar tá indo muito bem. Todos da cidade frequentam o bar, como se fosse um lugar meio alternativo e onde podem se sentir à vontade. E o Jax vai lá, sem né? julgamentos. Kingo, Grant Best, ainda trabalha no ramo de tecnologia e tem um casamento feliz com a esposa dele, Destiny. Eles têm 2 filhas juntos. Ele parece um bom pai. Fofo. É bonito a história. E o Jax? Leroy Mateu. Depois de ficar desabrigado por alguns meses, ele conseguiu dividir um quarto com um amigo próximo. Parece que ele conseguiu um emprego estável e que tá conseguindo pagar o aluguel. Que tá bem, né? Ficou bem. Ele e os amigos saem pra se divertir. Só que o mais estranho é que parece Triângulo. que eles vivem indo no bar de Riley. Alguma parte disso aí é real? Olha, você tem muita coragem, viu? Não sei se eu tenho tanta assim. Mas é real. A gente descobre que é real. Talvez você seja mais confiante do que pensa. Eu não tenho mais o mesmo poder que eu tinha antes, mas eu posso melhorar muito esse lugar para vocês todos. Vou manter os mundos abertos para que vocês façam o que quiserem, sempre que quiserem. Os Nós NPCs, vamos conseguir tudo. deixar esse lugar muito melhor para todos vocês. O que me diz, Pom? Quer dizer, Abigail. Abigail tá lá fora. No fim das contas, a verdade é que a Abby tá lá fora, vivendo a melhor vida possível. E aqui no circo, eu sou só a Pomni. E ela abraça, então, tá, gente, a realidade deles. Nós estamos aqui, nós somos amigos. Por que a gente não pode ser feliz? Por que a gente não pode aceitar quem a gente é? A Abigail tá lá fora. Fico feliz por ela. Aqui dentro tá a Pomni. E eles começam a trabalhar juntos, a serem felizes juntos e aceitarem quem eles são, né? Homenageando quem foi abstraído, mas aceitando a realidade que eles têm e falando: podemos ser felizes, podemos ser amigos e podemos ter uma vida aqui. Começam a aumentar o circo, tá? Junto com a ajuda do Caim. Afinal, todos são inteligências artificiais, então eles podem criar, eles podem produzir, eles podem se unir, tá? E tem várias referências. Aqui, por exemplo, ó, a gente tem uma referência ao Jax, poucas pessoas viram, mas eles adoram jogar, né? Principalmente a Ragatha. E a gente tem aqui, ó, Hungry Jax, tem várias referências, tá? Homenagens aos Jax, a quem foi embora. E eles começam a viver uma vida feliz ali dentro. E o Caim sempre ali. E os abstraídos também. A Queen está aqui, tá? O Kingo sempre vai visitá-la. E aqui a gente tem o Kaufman, o Ribbit e o Jax, sempre os três juntos, mesmo após abstraídos, mostrando que a abstração é um estado, mas que no escuro eles ainda têm sentimentos, eles ainda têm lembranças, ainda são quem eles são, mas só no escuro, né? E aí a gente vê o final da série. Uma das séries mais emocionantes que eu já acompanhei, mais bonitas, tá? Pra mim, foi 9 de 10, toda a experiência, eu adorei. O que foi mais incrível foram os personagens que me tocaram muito, que têm um impacto enorme na minha vida. Me ensinou muito sobre a vida e eu acredito muito que foi uma das melhores séries que eu já acompanhei, tá? Aqui mostra como o circo tem a capacidade de crescer muito mais, né? E que crescer o nosso mundo só depende da gente. É isso que a série ensina pra gente. É muito ensinamento bacana, gente. E esse final, hein? Nossa! Ela olhando e dando tchauzinho. Cara, que isso.
Que isso. Incrível, né? Incrível. E aqui na cena pós-crédito, gente, eu vou passar rápido aqui, ó, só pra vocês verem que a gente vê eles aumentando o mundo, né? Olha aqui como o circo cresceu, tá? A gente tinha o circo principal aqui, a Fedables aqui, e eles foram crescendo o circo, né? Aumentando muito mais o tamanho, tá? Eu adorei a série. Pra mim, ela foi incrível, marcou a minha vida, marcou esses 3 anos que eu acompanho a série, aprendi muito com ela, tá? Eu não acho que vai ter uma temporada 2, talvez tenha algum spin-off, talvez tenha alguma coisa a mais, mas foi um final bom pra mim, eles aprendendo a aceitarem quem são, se divertindo, aprendendo outras coisas juntos, se tornando amigos, comemorando o Natal, tocando instrumentos juntos, jogando RPG, cada um aprendendo um pouco mais sobre o outro. Pra mim foi um final lindo, maravilhoso, em que eles colocaram Caim, né, como uma pessoa. Aqui tem a Gangle e a Zubul, né, isso aqui foi um fanservice, tá, a porta aqui com coraçõezinhos e a porta da Gangle estava aberta aqui, tá, olha aqui. Eita, bizarro. Mas foi um fanservice. E aqui a bolinha azul que o Caim jogou, ele recuperou e colocou aqui, né, como um grande amigo que ele perdeu, mas que ele pode visitar sempre que ele quiser, que seria o irmão dele, o Abel. E ao final, a gente vê todos eles juntos, tá? No ponto de ônibus. Eles não conversam entre si, mostrando que tudo é real, mas parece que eles não se conhecem, tá? Eles não conversam entre si. Parece somente que eles são grandes pessoas que continuaram sua vida, mas o importante aqui é que eles mostraram que tudo é real, tá bom? Eu amei, gente. 9 de 10, tá bom? Uma das melhores séries que eu já acompanhei. Qual é a nota de The Handmaid's Tale pra vocês?